Vamos mudar de assunto. O Supremo Tribunal Federal definiu que o poder público terá que indenizar famílias de vítimas de tiros em operações policiais. Pela decisão, os governos devem se responsabilizar quando há mortos e feridos em incursão de agentes de segurança pública. Mas isso não ocorrerá se os governos demonstrarem que não houve participação direta de policiais na morte e nos ferimentos das vítimas. Ou seja, essa história toda que estava sendo discutida no STF, Mano Ferreira, é aquela história da bala perdida. Teve uma operação num morro, no Rio de Janeiro, numa comunidade, em qualquer lugar. Teve troca de tiro, bala perdida, alguém morreu. O Estado deve indenizar essa vítima ou não? Ou deveria haver a prova, ali a convicção, uma perícia, que desse certeza de que aquela bala não foi perdida, ela veio de uma arma policial e só então a indenização. Como é que você vê essa questão? Olha, se é uma bala num contexto de uma operação policial e de repente tem uma vítima inocente, um civil que estava simplesmente na sua casa e foi vitimado, de fato é algo grave, né? É algo que merece um tratamento do Estado. A gente fala o quanto o Estado acaba muitas vezes gastando seus recursos, sua energia com criminosos. Aqui a gente está falando do Estado gastar sua energia com a vítima inocente que foi indevidamente atingida por uma operação. Então, eu acho que se trata de resultado colateral de uma operação, de fato, é preciso haver indenização. Agora, é isso. É preciso mostrar que foi uma operação policial que acabou levando aquele efeito colateral que atingiu o inocente. Não sendo, né, sendo um bandido, aí não dá para a gente querer que o Estado arque com o prejuízo do bandido. O ideal seria capturar o bandido e fazer o bandido pagar pelos danos morais, né? Mas aí é um sonho, né, Mano Ferreira? Aliás, o sonho é que não exista nem bandido. Mas vamos lá. Agora eu fico me perguntando, Paulo PP, se para algumas pessoas não vai ser melhor que o crime não se desvende. Porque para algumas pessoas, se tiver uma investigação, uma perícia que prove que que a arma que matou alguma pessoa veio do crime organizado, essa pessoa nunca vai conseguir uma indenização. Porque não vai processar o chefe do tráfico, também, né? Não vai processar o dono da quebrada, não vai processar o líder do PCC ou do Comando Vermelho. Aí para a pessoa vai ser melhor ficar na dúvida. Porque se ficar na dúvida, coloca na conta do Estado. E aí? Quero saber, Felipe Monteiro. Não, né, Cuba? Por quê? Não, primeiro é o seguinte, vamos lá. Quem tem o poder, né, de monopólio da força é o Estado. Quem conduz a investigação é o Estado. Quem tem maior competência e maior instrumento para conduzir uma investigação e verificar se a vítima que morreu, que veio a falecer, foi vítima de uma atuação do Estado, é o próprio Estado, né? Ele que tem as perícias, ele tem os peritos, ele que tem a polícia, ele consegue conduzir a investigação de uma forma muito melhor do que o indivíduo, né? Essa decisão não fala que a indenização é absoluta, né? Que a família de vítima tem direito à indenização de forma absoluta. Fala que tem direito à indenização, né? A não ser que o Estado prove que elas não foram mortas por atuação estatal. E eu acho que isso é um gesto civilizatório, né? A polícia tem que saber, primeiro, né, que a atuação bem feita é aquela atuação que é eficiente, que causa o menor dano possível. Segundo, né, não cabe matar pessoas inocentes. A gente viu recentemente na Operação Verão, né, uma cabeleireira que foi morta por conta de uma atuação errada da polícia. A gente viu na mesma operação Verão, Verão, né, uma pessoa que é deficiente visual ser morta porque acharam que ele era traficante. E a culpa foi da polícia? Ou seja, a culpa foi da polícia? Tem uma tonelada a culpa foi da polícia? Erros de atuação a culpa foi da polícia. E quando, já tá colocando o Estado fale, né, e quando o Estado fale e a polícia mata alguém, tem que ser indenizada a família, sim. Me prova que foi a polícia que matou essa mulher. Já tem o inquérito, já tem o laudo, já tem a denúncia. Você não vai provar. Você não vai provar. A culpa sempre é da polícia. Quando o Estado erra... Vamos lá, um de cada, vai lá. A polícia representa o Estado.
Errou, tem que pagar a indenização. Agora, ficar com esse pré-julgamento, falando da Baixada Santista, que a culpa é da polícia, que a polícia... a polícia, ela revida a tiros. Ela não pega um fuzil e sai, vamos atirar porque a gente acha que ali tem um bandido. Não é assim que funciona. Isso aqui não é videogame, não. Isso aqui não é filme. O policial responde por isso. Hoje em dia, todo mundo tem um celular que filma. Não é assim. A decisão do STF, você tem que cumprir e você tem que obedecer. Diz o seguinte, né? Essa pessoa que morreu foi vítima de atuação policial, a não ser que o Estado prove o contrário. Se for provado... já tem um pré-julgamento. Já tem um pré-julgamento. Não pode, já tem um pré-julgamento. A resposta é o contrário. Tem um inquérito... Já tem um pré-julgamento. Tem um inquérito que concluiu que não foi a polícia que matou? A questão é o seguinte, Tem um inquérito... Peraí, Pepe, Palumbo. Não foi. Você não pode culpar a polícia desse jeito. Você não tem prova. Peraí. Só pra deixar claro. A polícia que matou, você prova. Peraí, vocês dois. Vou cortar o microfone dos dois. Tá cortado. Ninguém tá falando, só eu que tô falando aqui. A questão é a seguinte, se tiver prova que veio do crime, que veio do criminoso, a polícia não tem que responder, o Estado não paga indenização. Se tiver prova que foi de uma arma de um policial, o Estado tem que indenizar a vítima. E o meio do campo aqui? E a dúvida? Quando você não tem prova nem de um lado nem do outro. A decisão fala exatamente isso. Essa era a discussão no STF. Quando fica no meio do campo que você não sabe de onde veio o tiro. Porque se fosse de um lado ia ser do criminoso a responsabilidade, se fosse do outro lado ia ser do Estado. E o meio de campo? O PP acha que está certo, o Estado tem que indenizar. O PP ele acha que a culpa é sempre da polícia. Mas a dúvida pode recair também sobre o crime organizado. Você não pode falar que foi a polícia se não tem um inquérito provando. Você não pode falar que é a polícia. Eu não admito que você fale que a polícia saia matando os outros desse jeito. Mas vamos lembrar o seguinte, não é o policial, pessoa física, que vai pagar essa indenização. É o Estado brasileiro, portanto, pagador do imposto. Cadeia, né? Portanto, todos nós estamos pagando essa conta. E a questão, na minha visão, é: a gente vai levar a sério o direito à vida ou não? Porque a pessoa, um inocente morre. E a gente vai tratar isso como se fosse normal? Ou a gente vai condenar o Estado a pagar uma indenização? Na minha visão, é disso que se trata. E a gente precisa levar a sério o direito à vida. Os inocentes não podem morrer como morrem no Brasil. Vamos lembrar o caso, por exemplo, da menina Heloísa, no Rio de Janeiro, 3 anos de idade, estava dentro do carro com a família e morreu por 2 tiros, um tiro na cabeça, outro na coluna, dado por agentes da Polícia Rodoviária. Aí é cadeia neles. Não tem desculpa. Mas daí ficou claro, né, mano? Aí é cadeia neles. Provado. Ninguém tá passando pano pra eles. Dando um exemplo do como isso não pode ser normalizado e de como nós precisamos se indenizar essa família. Porque imagina o sofrimento, uma família que vai passear, dar um passeio, tem a criança de 3 anos de idade no carro e não volta para casa completa porque levou um tiro de agentes da Polícia Rodoviária Federal. É um absurdo isso, não pode ser normalizado. Mas daí a gente tem que pensar na outra hipótese também, né? Tem uma operação policial, chega lá um monte de polícia, vai fazer ali uma operação, é recebido a tiros. Um desses tiros que vem da criminalidade atinge alguém que é inocente, que não tem nada a ver com a história. O Estado tem que indenizar essa família? O Estado é o responsável por pagar a indenização para essa família quando não se sabe de onde veio o tiro? Pode até pagar, mas não crucifica a polícia. Porque essa foi a decisão. Pode pagar, mas não crucifique a polícia. Estão colocando com um pré-julgamento da polícia nas costas da polícia. Então vamos lá, Pepe, para ficar bem claro. Quando não se sabe, quando não há dúvida, porque se a polícia tiver a prova, a perícia, a certeza de que o tiro veio da criminalidade, aí não precisa pagar. Mas como é que você vai, ô Palumbo, numa operação gigantesca que envolve centenas de homens, tantos tiros, ter a certeza, uma perícia para cada tiro que é dado? E aí, Pepe, E que mata, como é que você vai ter a perícia conclusiva? Porque a maioria das perícias são inconclusivas nesse tipo de operação. E aí? Sim, se o Estado não conseguiu provar que a vítima não foi fruto de ação policial, o Estado tem que indenizar, né? Eu falei aqui no começo, quem tem todo o monopólio da investigação criminal, né? Quem tem os peritos concursados, quem tem a força policial, quem tem o membro do Ministério Público, né? Que conduz a investigação, né? Quem tem o aparato institucional policial é o Estado, né? Se o Estado não consegue comprovar
que o tiro não veio dele, né? Então ele tem que indenizar, sim. Mas ele teria que indenizar por um outro motivo, pela ineficiência da perícia, pela ineficiência de uma polícia científica. Seria por um outro motivo. Mas você acha que pela incapacidade de garantir o direito à vida. Você acha que a vítima deveria pagar a estrutura para provar que é o Estado? Todos aqueles que são atingidos e são inocentes merecem indenização, na minha opinião. O que a gente não pode fazer é um pré-julgamento, falar que esse tiro saiu da polícia quando não foi provado que saiu da polícia, que é o que você faz aqui o tempo todo. Exatamente isso. Você pré-julga a polícia o tempo todo. Se a polícia não Você pré-julga a polícia o tempo todo, mas você não pré-julga os traficantes que atiram pra caramba também, né? Não vejo você arrebentando eles. Você prefere arrebentar as forças policiais. Para o PP, a polícia nem subiria os morros. O PP? Tem uma diferença muito clara, né? A polícia, na verdade, tem um mandato. A polícia tem um mandato. A polícia tem um mandato da população para atuar. Que mandato, rapaz? Tem um mandato da população. Quem tem mandato é político. A polícia prestou concurso. Não é um mandato. Não, meu Deus do céu. Aí falta o conselho. Vai lá, conclui, PP. Não falta nada. A polícia atua em nome da sociedade. A polícia tem um mandato e atua em nome da sociedade, não é? Quando o policial está com a arma na mão, ele está com a arma na mão e pode dar tiro, exercendo o monopólio da força policial e da força estatal, porque eu e a sociedade demos o mandato para ele fazer isso. Ponto. O traficante não tem rapaz. O traficante age na margem da lei. É diferente, não tem comparação. 10h26 agora, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Tá uma sexta-feira leve aqui, né, Mano Ferreira? Começando para sextar adequadamente é dessa forma. PP, você tá usando bem aí, escolheu um bom dia para estrear seu terno. Mas sabia que externo, simples externo, né? Você pega a minha participação na PAN no começo, esse terno aqui é o terno que eu pego a sua participação na PAN no começo. Foi por saudade. Condições, vê aí uns vídeos de uns 2 anos atrás do Felipe Monteiro, quando começou a participar aqui na Jovem Pan, vê o cabelo dele, o cabelo do PP de 2 anos atrás, e vamos recuperar essa imagem e mostrar aqui no Morning Show como o PP se tornou uma pessoa muito mais elegante. Ao longo do tempo, é isso. Nós vamos mostrar essa imagem, viu? Melhorou bastante.